Eu nasci aqui em Aracaju, no bairro Santo Antônio, especificamente ali na rua de Aparatuba. E iniciei meus estudos, né, no infantil, na época, aos 5 anos de idade. Entrei no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que era um colégio das freiras, que ficava localizado ali onde hoje é o mercado daqui de Aracaju. E na quinta série, estudei lá até a quinta série mais ou menos, foi quando a escola fechou. E eu fui estudar no colégio Jacques de Figueiredo, né, sob a direção dos ícones da educação em Sergipe, a professora Judite e o professor Benedito Oliveira. E foi no colégio Jacques de Figueiredo, quando eu estava na 8ª série, porque eu estudei da 6ª até o 3º ano científico, quando saí da escola para a faculdade. E foi lá na 8ª série que eu descobri a minha paixão pelo curso de Direito. Foi em um júri simulado realizado pela professora Cláudia Lima, professora de História, também muito conceituada aqui no nosso estado, e ela sugeriu que nós fizéssemos um júri simulado, e eu fiz o júri, e o réu era Martinho Lutero, e eu fui a promotora no júri. E a partir dali desenvolveu assim a paixão pelo curso de Direito. E fiz vestibular para Direito no último ano, no 3º ano. Então, a senhora, como a senhora disse, a senhora despertou pelo Direito nesse júri simulado. Mas teve alguém na família? Aos 14 anos. Alguma referência na família? Alguém que você via, pô, eu quero ser igual a essa pessoa? Não. A minha origem é muito humilde. Eu estudei em escolas particulares na época, mas a custo de muito sacrifício. E não tinha advogado na família, não tinha médico, minha mãe era comerciária, meu pai mecânico, então a gente não tinha mecânico mais para desempregado do que para mecânico mesmo. E eram separados, e a gente não tinha realmente assim uma família com uma origem assim de estudiosos, vamos dizer assim, de ninguém na faculdade, não. A primeira que entrou na faculdade foi minha irmã, que fez o curso de economia inicialmente, e depois veio a fazer direito. Mas antes disso, quando ela veio a fazer direito, eu já tinha decidido fazer o curso de direito. E o sonho da minha mãe era que nós três fizéssemos medicina. São 3 filhos, nós 3 fizéssemos o curso de medicina. Minha irmã não conseguiu passar em medicina, fez várias vezes vestibular para medicina, não conseguiu passar. E eu nem passava pela minha cabeça fazer medicina, porque minha paixão realmente foi direito. Até que aos 17 anos fiz vestibular e entrei na Universidade Federal de Sergipe. Me conte qual foi o ano que a senhora ingressou. E me conte como foi esse curso. Os colegas, os professores marcantes, como foi esse curso lá na Federal? Eu entrei em 1980. Ainda alcancei a faculdade de Direito daqui da Avenida Ivo do Prado, passamos um semestre, passei um semestre lá. Entrei na turma do colega Marcelo Deda, entramos e saímos juntos na faculdade, que não foi realmente que se destacou, né, em Sergipe, na política. César Brito também foi meu colega, se formou comigo, e tantos outros que, graças a Deus, enveredaram por caminhos maravilhosos do curso da área jurídica. E eu me lembro bem, assim, a lembrança que eu tenho muito forte da Faculdade de Direito da Avenida Ivo do Prado, eram as mangueiras que tinham lá. Ainda tem, a gente passa aí pela avenida e a gente vê. E tinha uma mangueira assim, logo na frente, uma árvore assim, bem forte, bem robusta, que a gente ficava sentada ali nos intervalos, os colegas sentados, e o sonho de entrar na faculdade. Na época nós tínhamos como orientador, porque havia a figura do orientador, o professor Juviniano, que foi quem nos recebeu na época e nos orientou quando nós entramos na faculdade. E uma coisa marcante, além dessa árvore que a gente sentava ali nos intervalos para conversar, era o cheiro do cachimbo do professor e ministro, foi desembargador, juiz, desembargador, ministro Fontes de Alencar.
Eu lembro até hoje, é como se eu sentisse até hoje o cheiro do cachimbo dele, passando assim nos corredores. A gente já sabia quando ele chegava. E foi um professor extraordinário, extraordinário. Ele lembrava, ele sabia todos os artigos dos códigos de cor. Ele dava aula, ele era nosso professor, foi nosso professor de processo penal, mas ele sabia os artigos do Código de Processo Civil, do Código Civil, do Código de Processo Penal, do Código Penal. Quando ele pedia, colega, leia artigo tal, que ele não chamava de colega. E a gente lia, se ele percebesse uma entonação diferente, faltava uma vírgula, uma palavra, diz, aí está faltando uma vírgula. Não é isso, não. E dizia o artigo todo de cor. E aí a gente lembra, assim, às vezes quando a gente se encontra, os colegas se encontram, a gente se recorda muito dessas passagens. O professor Antônio Góes também, que foi desembargador. O professor Antônio Góes, inclusive, e hoje eu estou na vaga que foi até dele. O professor, e assumo a cadeira da Academia Sergipana de Letras Jurídicas também, assumi que ele é o patrono. O professor Antônio Góes era aquele professor temido por todos, né? Um juiz maravilhoso que nós tivemos, também depois veio o desembargador, o presidente do tribunal, um juiz espetacular. E foi o desembargador Antônio Góes, o professor Antônio Góes, que me inspirou a ser magistrada, a seguir a carreira jurídica, a carreira de magistrada, a magistratura, né? A carreira de juiz. E eu achava ele assim, ele era um professor justo, sabe, como a maioria era, mas ele tinha uma visão do direito diferenciada, ele era rígido nas provas, ele era rígido nos horários, do aluno tinha que estar presente, que ele fazia chamada, tem que estar ali presente, mas ensinava que era uma beleza, e tinha uma visão da justiça muito, muito bonita, aquilo tudo me encantou. Mas eu achava tão longe o sonho de ser magistrada, porque era difícil para mim, com a situação econômica, financeira que eu vivia, que minha mãe criou a gente, imaginar que um dia eu poderia ser juiz. Eu acho que era um sonho inalcançável, inatingível. Até que aconteceu, né? Graças aos estudos, unicamente aos estudos, que era o que realmente minha mãe sempre dizia. Olha, só se vai para frente com estudo. Só se vai para frente. Nós ouvíamos, nós três, eu e meus irmãos, ouvíamos isso diariamente. Ela dizia, ela não pôde, não conseguiu estudar como nós estudamos, concluir, inclusive o ensino médio. Mas ela teve essa visão de nos proporcionar, se sacrificar, para nos proporcionar estudo para chegarmos onde conseguimos chegar, graças a Deus. Eu me formei no final de 1984. Sim, você me fez uma pergunta anteriormente em relação aos colegas maravilhosos. Fui colega de Marcelo Deda, um grande exemplo para nós na política. Fui colega de César Brito, também muito bem conceituado na vida profissional. Alguns promotores, Antônio Carlos Nascimento, Odil Silva Oliveira, Ana Cristina Aragão de Carvalho, eu sei o nome de todos de cor. Carmen Lúcia, que já não era da minha turma, mas também foi minha colega, a gente andava muito junto, estudamos juntos para o concurso de juiz. Quer dizer, estudamos inicialmente para o de promotor, não passei, e depois eles passaram. Uns passaram antes, outros passaram depois e outros não passaram no de juiz, enfim. Mas, graças a Deus, todos estamos bem. Ricardo Múcio, que é desembargador, também foi meu colega de faculdade, entramos juntos, e tantos outros. E você me perguntou sobre o final a importância do curso de Direito da UFES para a sua formação, para a sua carreira profissional. A importância total. Porque na época que eu fiz vestibular, ainda não existia a Faculdade de Direito Tiradentes, né? Veio a ser criada posteriormente. Também, se existisse, eu não ia ter condições de cursar, porque não tinha como pagar. Então,
Então era UFES ou UFES, né? Eu tinha que passar ou estudar de novo para entrar no ano, anos depois, quando passasse. Mas a Universidade Federal de Sergipe, ela tem ela mostra um norte que eu acho que é difícil encontrar, que a gente, por melhor, e nós temos inúmeras faculdades de direito maravilhosas, particulares maravilhosas, a gente tem, e aqui a gente tem aqui em Sergipe, a gente sabe disso, mas o diferencial da Universidade Federal é que você se prepara para as dificuldades. Você tem que enfrentar as dificuldades, porque você sabe que o ensino público tem suas limitações, né? E cada vez mais difícil. Então, o estudante da Universidade Federal de Sergipe não encontra nada pronto, não encontra nada. Você tem que correr atrás do prejuízo, né? Como a gente diz, tem que correr atrás do prejuízo. Você tem que crescer, amadurecer, né? E enfrentar aquelas dificuldades que você vai ter que enfrentar no dia a dia, em sua vida profissional, porque nada é fácil. Hoje, o que é que nós vemos? Nós vemos hoje adolescentes, jovens, encontrando tudo pronto. A gente não precisa mais, como na minha época, sair em busca de livros, né? Estudar, procurar livro, pedir livro emprestado. A gente pedia tanto livro emprestado para estudar. Está tudo pronto na internet. Está tudo pronto. Nas universidades particulares, vocês entram no site, tem tudo ali. Vocês vão e encontram, está no site. Se não tiver na biblioteca, está no site. Na federal, você tem que correr realmente atrás, porque as dificuldades são grandes que encontramos lá por conta da situação das escolas públicas. Isso amadurece. Isso faz com que a pessoa, o jovem, saiba lidar com as dificuldades, aprenda a lidar com as dificuldades, e são essas dificuldades que eles vão ter que enfrentar quando saem da escola. E, além disso, para mim, né, a importância, os professores maravilhosos, e todos, assim, a exemplo, quem não era da área, quem não era juiz, era promotor, né, na época era procurador, nós tínhamos professor Eduardo Cabral também, porque se a gente for citar o nome, mas todos eram muito especiais, e eles todos orientavam, eram professores que orientavam o aluno. Os professores, eles não só entravam em sala de aula para dar aula, para passar a matéria, como a gente chamava, né? Vai passar a matéria. Eles orientavam os alunos, eles sentavam com os alunos às vezes percebia, o professor Paulo Machado, que é pai do nosso, foi meu professor de Direito, que a gente chamava de Direito das Coisas, hoje a gente chama, como eu falo mais, de Direitos Reais, e o professor Paulo Machado, que é pai de Carlos Augusto Alcântara Machado, um grande procurador e professor, um maravilhoso professor de Direito Constitucional, e ele foi nosso professor de Direitos Reais, de Direito das Coisas. E ele se preocupava com o aluno, né? Ele via quando o aluno ele dava aquela aula, desde o momento, se a aula começasse às 8, era para terminar às 10 para as 10, ele terminava às 10 para as 10, e se tivesse mais perguntas, ele ia até o outro professor chegar. E ele ouvia muitos alunos, ele percebia quando um aluno estava com algum problema, ele chamava, ele conversava. Professor Eduardo Cabral também tem muito disso. As aulas do professor, do desembargador, que a gente chama de desembargador Deda, professor Arthur Deda, que era de Direito de Família, a gente se encantava com aquilo, os olhos brilhavam com as aulas dele. E todo esse arcabouço, né, vamos dizer assim, de situações, de cuidados, de envolvimento dos professores, de dedicação dos professores que ensinavam. Isso tudo marca a gente para a vida toda. Não tem um aluno da Universidade Federal de Sergipe
que não se recorde, que tenha passado por esses mestres, verdadeiros mestres, que não se recorde deles e das aulas que eles davam e de coisas que eles diziam em sala de aula, que até hoje a gente lembra. Que a gente, quando está junto, que o curso de Direito tem muito disso, a gente sempre está se encontrando no mesmo lugar e a gente conversa sobre isso. Lembra quando o professor Antônio Góes dizia isso? É uma frase que ele costumava dizer, o professor Eduardo Cabral, o professor Eugênia. Enfim, eram lições, não só lições de direito, mas lições de vida que eles passavam para a gente. Eles estimulavam a gente a estudar, estimulavam a gente a encontrar uma profissão, a se dedicar a determinada área. Fantástico. Eu tenho muita saudade da Universidade Federal de Sergipe. Ainda hoje, vez por outra, vou lá para levar a filha ou alguma coisa e sinto saudade. Meu coração bate mais forte quando eu entro no campus, que inaugurei o campus, né? Porque depois nós saímos da Faculdade de Direito para lá e inauguramos o campus. Tenho muita saudade da universidade. Quando eu me formei, eu tentei advogar, mas eu nunca soube cobrar. Apareciam assim algumas causas e aí eu dizia, era tanto, abrimos um escritório, os colegas da faculdade, 3 colegas, eu e mais 2 colegas abrimos um escritório, mais 3 colegas abrimos um escritório. E aí começaram a aparecer os clientes, né, pessoas indicavam, conhecidas, vinha. Aí os clientes chegavam e poucos, né, lógico, a gente iniciando, e aí eram pessoas que também não tinham muito recursos, e aí eu cobrava e dizia, não, eu não tenho condição de pagar, tá, deixa pra lá. Eu nunca soube, eu digo, bom, vou morrer de fome como advogada, nunca soube cobrar, nunca soube exigir pagamento, quem não pagava, e ficava por isso mesmo, enfim. Aí eu comecei a viajar com a juíza Silvia Leia Sueli, que era conhecida e muito amiga da mãe de Eda Deda, que foi minha colega de faculdade, e também defensora pública hoje, não sei se já se aposentou, acho que ainda não, ainda é defensora pública, nossa colega, e Eda me convidou para a gente ir para Tobias Barreto adquirir experiência, trabalhar como os defensores dativos, né, nós fomos com ela, lá tinha dificuldade de advogado, e nós fomos para trabalhar assim na justiça gratuita, e nós fomos para trabalhar na justiça gratuita, só como experiência, como defensor dativo. E na época nem se condenava o Estado a pagar defensor dativo, hoje é que paga. Nós trabalhamos realmente de graça, nós pagávamos para adquirir essa experiência. E aí foi com o Silvia Leia Sueli que eu me encantei mais ainda, eu vivenciei de perto a vida de um magistrado. E quando nós chegamos lá, e aí nós começamos a trabalhar de graça. Trabalhamos, pegávamos, eu inclusive fiz um júri, cheguei a fazer um júri para aprender mesmo, porque eu queria aprender para começar a desenvolver o trabalho na área jurídica. E aí meu trabalho se desenvolveu a tal ponto lá em Tobias Barreto, que as pessoas gostavam muito, que eu vinha a ser nomeada defensora pública da comarca de Tobias Barreto, para atuar em Tobias Barreto. E fiquei como defensora pública em Tobias Barreto, depois aí quis vir para mais perto, e fui defensora pública em Laranjeiras, depois vim a ser defensora pública aqui em Aracaju, e foi já como defensora pública que eu fiz o concurso do Ministério Público, mas não consegui passar, não passei no concurso do Ministério Público, e depois fiz para a magistratura e passei. E aí sim, para o Ministério Público eu estudei para o concurso, mas não tanto quanto estudei para a magistratura. Para a magistratura nós tínhamos um grupo de estudos, eram grupos e subgrupos de estudos para a magistratura, os colegas da faculdade, né? Inclusive tínhamos nesse envolvimento de estudo, tínhamos o Odil, que eu já falei, Antônio Carlos, que estudaram, que depois passaram no concurso de promotor, e colegas como Denise, que passou com Denise, Holanda,
que depois vieram a passar no concurso da magistratura também. Não sei se estou esquecida de alguém, Conceição, Fátima Barros, enfim. Nós estudávamos, eram grupos e subgrupos que a gente se reunia para estudar. E foi uma dedicação no estudo exclusiva, porque, para minha sorte, e aí Deus abre todos os caminhos para os seus filhos, né? Para minha sorte, nesta época, eu fui nomeada defensora pública para a 3ª Vara de Assistência Judiciária de Aracaju, que estava em instalação. E aí demorou um pouco a instalar, e o período que demorou a instaurar, eu ia com vagar preparando e recebendo as pessoas. Não tinha audiências, né? Não tinha audiências ainda. Então eu tinha como trabalhar só o turno pela manhã e à tarde e à noite estudar, final de semana estudando, enfim. Foi muito estudo, foi uma dedicação muito grande de todos nós na época, como é hoje para estudar, até que passei no concurso da magistratura. Tinha 27 anos na época. Fui nomeada para a comarca de Pacatuba, foi minha primeira comarca, que abrangia na época, abrange ainda hoje, distritos de Brejo Grande e Ilha das Flores. E trabalhei lá durante 1 ano e quase 2 anos, não me lembro, me recordo bem. E aí abri o remoção para a comarca de Frei Paulo, e eu fui para a comarca de Frei Paulo, fui removida para a comarca de Frei Paulo, que é a minha grande paixão, nasci das comarcas, por onde passei, realmente aqui marcou muito o meu coração. E passei 4 anos e 6 meses na comarca de Frei Paulo, depois fui promovida para Buquim, por antiguidade, fui promovida para a comarca de Buquim. Por merecimento, 3 vezes tinha entrado na lista. Fui promovida para a comarca de Buquim, depois fui removida para a 16ª Vara da Infância e da Juventude, onde passei 2 anos, e depois para a 9ª Vara Civil, onde passei 17, que foi minha grande paixão também, que era a área civil, que eu sempre gostei muito. Agora estou na criminal, mas sempre gostei muito da área civil. Várias experiências me marcaram. Eu acho que duas me marcaram mais profundamente. Uma é inacreditável. Você conta a história, as pessoas não acreditam que fatos como este aconteceram. Mas foi em Brejo Grande. Isso aconteceu, eu tomei posse em 89, né? Imagine quantos anos tem 1989, 26 de dezembro de 89, isso deve ter acontecido nos idos de 1990. E a comarca de Brejo Grande na época, tinha delegacia, e a delegacia ela só tinha um cabo, o delegado, o cabo e mais dois policiais, que eram também daquela região, alguns eram da mesma região. E eu me recordo que uma vez foi decretada a prisão de um rapaz lá, de homicida violento, e no final de semana o delegado não estava, quem estava no comando era o cabo. E quando chegamos lá para a audiência, uma senhora me procurou reclamando que o machado dela tinha desaparecido, que estava na casa dela e que esse machado tinha desaparecido. E eu disse, mas desaparecido não, os policiais tinham levado o machado dela. Eu digo, mas como os policiais levaram o seu machado? Não, doutora, eles levaram o meu machado e não querem devolver. Eu fui com o promotor na delegacia, o promotor Patrício, que foi funcionário do tribunal, inclusive, foi escrivão no tribunal. E eu e Patrício fomos lá na delegacia e chamamos a senhora para nos acompanhar para saber o que era que estava acontecendo. Resumo da história, os policiais disseram que viram esse homicida entrar na residência da mãe dele, que essa senhora era a mãe dele. E quando chegaram lá, não encontraram o rapaz, encontraram o machado encostado na parede.
E como o tal do réu, né, que tinha sido decretada a prisão, podia ter se transformado no Machado, eles levaram o Machado e prenderam na delegacia. O Machado ficou preso na delegacia, estava preso na delegacia desde o domingo, porque ele poderia se desenvoltar em 3 dias. O prazo era de 3 dias para ele se transformar de Machado no próprio réu, já estava preso. Mas foi uma coisa muito que eu digo, meu Deus, eu não acredito, eu estou ouvindo isso. E aí eu determinei, lógico, concedi o habeas corpus ao Machado, né? Que o pobre Machado não tinha nada a ver com a história. Esse foi muito engraçado. Na época, até hoje a gente não esquece dessa história. E uma que me marcou muito, assim, de forma muito triste, aliás, 2, foi no Juizado da Infância. Uma foi uma senhora que eu tomei conhecimento, essa não presenciei, mas tomei conhecimento, né, que as pessoas estavam me contando, que uma senhora que a filha tinha falecido, a filha bebê tinha falecido e ela não se conformava e surtou, vivia nas ruas com a filha morta e foi uma dificuldade para tirar. Foi a primeira notícia que eu soube quando eu cheguei lá, que tinha acontecido isso. Eu digo, meu Deus, onde eu cheguei? O que é que eu vou enfrentar aqui, né, nessa área? E outra foi, essa eu já cheguei, já encontrei o fato ocorrido. E uma eu presenciei, recebemos a denúncia de que 2 crianças estavam amarradas numa mesa, uma de 4 e uma de 2 anos, e nós fomos, os comissários na época, né, foram buscar essas crianças, a mãe não estava, os vizinhos que denunciaram. E nós tínhamos no juizado toda uma estrutura para a criança, que a gente mesmo montava, né? Eu levei bonecos, o pessoal que trabalhava lá tinha bolo, doces, essas coisas assim para as crianças. E a denúncia é que essas crianças estavam famintas, né? Estavam presas. E o que aconteceu? Depois a gente veio a saber que a mãe tinha saído para ir no hospital, deixou as crianças amarradas para elas não fugirem, né? Não saírem de casa, por questão de segurança, veja só. E nessa saída dela para ir para o médico, ela abortou e lá ficou internada e as crianças ficaram. Mas o que me marcou, quando essas crianças chegaram no juizado da infância, nós a colocamos na sala, numa salinha lá apropriada para alimentar. E foi cortada a fatia do bolo e nós demos a primeira fatia ao mais velho, sentadinho, 4 anos de idade, ao mais velho. Ele simplesmente desceu da cadeira e foi dar ao mais novo, de 2 anos. Veja, uma criança de 4 anos, ele estava acostumado a cuidar do irmãozinho, né? Então veja o que é a realidade dessas pessoas, né? Isso me tocou profundamente, é uma cena que eu não esqueço nunca. Tantas outras coisas que aconteceram. O juizado da infância foi para mim, a vida no interior já foi para mim uma grande escola. Eu acho que o juiz tem que vivenciar isso, sabe? Tem que conhecer essa realidade. E o juizado da infância me transformou muito também. Foi um grande aprendizado no momento, o tempo que eu passei lá. Como ser humano, como mãe, como pessoa. Foi muito gratificante. Eu acho que eu amei muito a magistratura no 1º grau, muito, intensamente. No 2º grau de jurisdição, primeiro, para mim eu estou numa área que há muito tempo eu não atuava. Mas eu vim para cá substituir o desembargador Cláudio Deda, que tinha saído da presidência do tribunal e assumiu o gabinete criminal, para atuar na Câmara Criminal. E há muitos anos que eu não atuava na área criminal. Nos plantões atuava, mas era muito pouco. E a última vez que eu atuei na área criminal foi quando eu estava em Buquim, porque a 16ª era cível, a 9ª cível passei 17 anos. E vim substituir o Dr. Cláudio Deda na Câmara Criminal. Mas foi muito bom substituir na Câmara Criminal, porque eu revi o direito penal. Revi tudo do direito penal, que há muito tempo que eu não via.
E para quem tem facilidade para a área civil, todas as outras áreas ficam mais fáceis. É muito mais difícil você sair do direito penal, que é especialista em penal, para ir para a civil. Agora, da civil para qualquer outra, você só tem um período de adaptação e logo você se adapta. E aí eu comecei a substituir Dr. Cláudio Deda, e depois foi quando eu vim a ser, concorri, fui nomeada desembargadora e continuei na vaga dele porque ele se aposentou. E tenho uma convivência maravilhosa com os colegas da Câmara Criminal. Nós temos uma mesma linha de pensamento, de preocupação com a situação da criminalidade que está absurda. Nós vivemos um momento terrível, né, no estado, especialmente no estado de Sergipe, no Brasil todo, né, mas o estado de Sergipe está numa fase muito complicada. E também a convivência no pleno, não é? Que tem matérias que são da competência do pleno. Você tem a decisão colegiada, né? A decisão colegiada é uma situação mais fácil de você lidar do que do primeiro grau. Porque na colegiada você dá o seu voto, mas existem outros colegas, né? Excelentes, capazes, estudiosos, que às vezes trazem situações para vocês, para a gente no processo que a gente não viu. E divide, né? Divide essa dificuldade que nós temos, às vezes, de julgar determinadas situações. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E além da capacidade técnica dos servidores, que graças a Deus são todos maravilhosos, como também encontrei servidores maravilhosos e tive servidores maravilhosos no primeiro grau. Mas continuo trabalhando na Câmara Criminal e se houver oportunidade um dia, quem sabe, voltar para o civil, eu acho que não pensarei duas vezes. Eu sou apaixonada pelo direito. Isso é público e notório. Uma vez me perguntaram, uma filha me perguntou: mãe, se você não tivesse feito direito, o que você faria? Eu não soube responder, porque eu não me vejo em outra área. O curso de direito é um curso lindo, é um curso maravilhoso. Aqueles que vão seguir a magistratura, eu digo que a magistratura é um trabalho árduo, diferentemente do que as pessoas pensam. A gente trabalha muito, a gente se desgasta muito, mas a gente tem a possibilidade de exercer uma função, de decidir a vida das pessoas de uma forma justa, tentar resolver, solucionar os conflitos das pessoas. Isso é muito enaltecedor para nós como seres humanos, porque você saber que as pessoas estão em dificuldade, estão enfrentando problemas e vem para que você consiga resolver o problema entre determinadas pessoas e você conseguir solucionar aquele problema, é muito bom. Embora é lógico que um vai sair insatisfeito, mas é muito bom você conseguir fazer isso. Quem quer seguir a carreira da advocacia é pensar na advocacia não como um meio único de ganhar dinheiro, de enriquecer, mas de tentar ver o seu cliente como uma pessoa que está precisando de você naquele momento, que quer lhe ouvir, que quer a sua orientação e fazer o melhor na defesa dela. Para defensor público, é aquele carinho que o hipossuficiente, de forma economicamente hipossuficiente, precisa. Também com essa mesma visão da advocacia, mas com os olhos voltados para o hipossuficiente, tão necessitado, tão carente de tudo que a gente vê, especialmente dos serviços públicos. O Ministério Público é um trabalho maravilhoso, lindo. O trabalho desenvolvido pelo Ministério Público hoje, depois da Constituição de 1988, é de fazer brilhar os olhos de quem tem interesse em seguir a carreira do Ministério Público. E o nosso estado de Sergipe foi abençoado eu ouso dizer assim, foi abençoado com um Tribunal de Justiça que é um ícone,
no Brasil. Nós somos selo diamante, né, do CNJ, nós somos um exemplo. Temos nossas falhas, mas somos um exemplo. Temos um Ministério Público excelente também, fabuloso, que nós temos aí. Temos a Defensoria Pública crescendo a cada dia. E nós verificamos que todas as carreiras jurídicas, elas têm um caminho muito bom, muito pródigo, né, no estado de Sergipe. E nós temos grandes nomes que abençoam isso de onde estiverem, né? Nós temos sergipanos ilustríssimos que marcaram que marcam a nossa história na área jurídica, né? E começar por Tobias Barreto, Silvio Romero, Bessa, enfim, né? E eu espero que aquele que pretender seguir a carreira jurídica siga com afinco, com amor. Com amor, não fazer direito por fazer, não sabe o que faz. Hoje existe essa até piada entre os alunos do ensino médio. Não sabe o que faz direito. Não, fazer direito por amor. Fazer o curso de direito por amor. E se dedicar à carreira jurídica. Porque realmente é muito bonita, é encantadora.